Na CBN e na TV com o Notícia na Tarde, você nos acompanhando e ouvindo a entrevista com o Marcos Andrei de Souza, advogado, falando sobre a lei da empresa individual, a lei número 12.441, que foi aprovada agora, dia 11 de julho, então é muito recente. Talvez por isso até, doutor Marcos, a dificuldade de se saber como exatamente ela vai funcionar, até porque ela entra em vigor em dezembro, mas eu saí para o intervalo falando de quem tem uma sociedade hoje com um sócio que é só figurativo, que só fez isso para poder tirar ou diminuir a quantidade de riscos na abertura de uma empresa, pode fazer para se beneficiar desse texto legal recém-aprovado. Ela é aplicável a que situação? Felipe, antes de mais nada, como você bem colocou, ela entra em vigor em 180 dias a contar de 11 de julho. Tá? Os requisitos básicos para que alguém constitua uma empresa individual, primeiro, é que ela seja de uma única titularidade. Então, é de uma pessoa só. Então, se eu vou montar uma pessoa jurídica e vou ter que partilhar cotas, eu constituo uma sociedade normal. Então, que haja uma única pessoa. E que o capital mínimo que seja investido seja de 100 salários mínimos vigentes na época. Então, hoje o salário mínimo está aí R$ 545, então R$ 54.500. Esse é o ingresso mínimo de capital. Ou seja, é esse o valor que ele coloca no risco do negócio, é esse o valor que, a princípio, ele garante aos credores na montagem do seu negócio. Pode ser maior e o patrimônio pode aumentar caso tenha sucesso, mas esse é o valor mínimo. Outro requisito importante é o seguinte: o cidadão ele não pode ter duas empresas individuais. Ele só pode constituir uma empresa com esta modalidade. Claro. O que não significa dizer que ele não possa ser sócios de outras sociedades, me permita usar a expressão, sociedades comuns, as já existentes. Tá? Ele pode ser empresário individual, pessoa física registrada. Ele pode ser titulado uma empresa individual, pessoa jurídica, me permite dizer, com um sócio só. E ele pode ser sócio de uma sociedade. O que ele não pode é ter duas empresas individuais. Então, esse é um outro requisito, né? Agora, é possível, diante dessa situação, fazer uma transformação. Então, vamos para a prática. Aquele cidadão que é empresário individual, ele pode pedir, então, a transformação para empresa individual. Aquele cidadão que tem sócio figurante, então ele pode ajustar essa questão. Ele pode se transformar numa empresa individual. Como fazendo isso? Retirando o sócio figurante, que pode ser de duas maneiras. Ou ele cede aquela pequena cota para ele mesmo, ele se tornou titular integral do capital social, ou então exclui com redução do capital social. Então, existem técnicas contábeis e jurídicas fáceis de resolver essa questão e de se transformar. Então, é esse o benefício que a lei vai poder proporcionar, vamos dizer assim, daqui no prazo de 180 dias. Sim, tá? Ela prevê também, a exemplo de outras leis que nós temos voltadas para empresas, benefícios e modalidades diferentes de cobrança de impostos? A questão do benefício fiscal, ele não está no tipo societário, mas ele está na capacidade de faturamento, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, escuta, que sociedade que é microempresa pequena? Não, ela pode ser qualquer sociedade. O que faz ela enquadrar num regime ou outro é o seu faturamento. Se ela fatura X por ano, ela tem um enquadramento e um certo benefício fiscal. Se ela extrapola, mas ainda está dentro de um outro limite, ela tem um outro benefício fiscal. E se ela extrapola esses dois limites, então ela perde esses benefícios para o pequeno e para o microempresário. Então, perceba que isso é uma questão ligada a faturamento, mas não ao tipo societário. Então, uma sociedade anônima pode ser isso, uma sociedade limitada ou o próprio empresário individual, né? Então, isso é uma outra confusão que essa lei pode estar adotando. Aliás, pode estar provocando, ela não adotou, mas ela pode gerar, no sentido de parecer ser uma terceira opção de regime tributário ou coisa que o valha, e não é. Na verdade, ela sim, não um pequeno microempresário, mas ela é um novo tipo societário, até então inexistente, né? Um novo tipo de pessoa jurídica, vamos dizer. Ela surge para atender uma demanda de empresas nesse padrão que ela institui a partir de agora? Sim, o número é gigantesco, né? Se nós formos ver em quantidade societária, não necessariamente o volume de investimentos, acho que não se tem essa noção ainda. Mas
se nós formos traçar um parâmetro em número de sociedades anônimas e sociedades limitadas no Brasil, sociedade limitada tem um número muito maior. E dentre essas sociedades limitadas, existem muitas situações dessa questão de sócio figurante, até porque o que predomina no Brasil é o pequeno e o médio empresário, em termos de volume de sociedades, né? Mas também existe uma expectativa de retirar uma certa informalidade. Eu não sei se a lei vai chegar a esse ponto, né? Eu acredito que ela vai atingir, sim, esse ponto a partir do momento em que o Poder Judiciário der respaldo a essa técnica de separação patrimonial. Enquanto ficar uma incerteza, eu não sei se ainda o informal vai se sentir estimulado a se formalizar. Até porque não é só a questão societária que leva em consideração você se formalizar, mas a questão de custo, né? Principalmente custo tributário, que no Brasil não é pequeno. Eu acho que é importante reprisar, reforçar a ideia que nós trouxemos no início da entrevista e agora no início desse segundo bloco também, de que a lei vai entrar em vigor em 180 dias. Não é, apesar de ter sido aprovada agora no dia 11, ela ainda não está exatamente em vigor e por isso pode haver alguma demora para que as juntas comerciais e a justiça, enfim, saiba como lidar com o texto, né? Exatamente, Na verdade, no que diz respeito a essa questão do judiciário, eu digo que de nada adianta estabelecer uma lei, ela está redigida, o texto estabelece isso, de que aquele que constitui uma empresa individual e transfere para essa empresa individual ou destina a essa empresa individual só o patrimônio que ela quer colocar no risco e não seu patrimônio pessoal, de nada adianta a gente ter uma lei dessa se depois, na prática, o empresário não vai ter esse sustentáculo, né? Então, no Brasil, durante muito tempo, nós vivemos aquilo que alguns mestres chamam de crise da pessoa jurídica. Ou seja, que na hora que o negócio não tem o seu sucesso, que é um momento em que o Instituto da Pessoa Jurídica devia vigorar, acaba não encontrando respaldo e a justiça determinando a penhora ou a constrição de bens pessoais dos sócios. Nós já vivemos essa crise, estamos numa evolução. Em Santa Catarina, particularmente, os tribunais eles são conservadores, com exceção da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho tem uma outra principiologia. Então, na Justiça do Trabalho é uma exceção, não tem jeito. Quem é sócio de uma sociedade individual ou não, no caso de insucesso, ele vai ter os seus bens comprometidos, mas existe uma razão, uma questão principológica, uma natureza alimentar da remuneração e outras coisas. Mas nas outras situações em que a lei estabelece que o sócio responde, a lei prevê de uma maneira excepcional e específica, né? Em caso de fraude, então a fraude precisa estar demonstrada. Em caso de abuso, então existe um instituto que se chama desconsideração da personalidade jurídica, com requisitos e pressupostos da lei. Existe uma situação fiscal em que algumas hipóteses o administrador pode responder. Enfim, o nosso tribunal tem se demonstrado muito conservador. Só realmente quando se justifica o bem do sócio é comprometido. Estamos evoluindo o Brasil num sentido geral, o Superior Tribunal de Justiça, etc. Mas a questão a lei vai ter respaldo, ela vai ter sucesso, ela vai estimular investimento a partir do momento em que o judiciário der esse sustentáculo, mas as expectativas hoje são boas, né? Principalmente em Santa Catarina. Muito bem, nós conversamos aqui na CBN e na TV Com o advogado Marcos Andrei de Souza, falando sobre a lei da empresa individual, que, aprovada agora, entra em vigor efetivamente dentro de 180 dias, em dezembro desse ano, mas já é uma informação muito positiva, muito importante para quem tem empresa, tem um sócio figurante e quer mudar esse quadro para ter menos riscos no seu negócio. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, pela vinda aos estúdios da CBN. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, boa tarde. 3 horas e 14 minutos, com a temperatura de 18 graus em Florianópolis. Vamos ao intervalo e já voltamos.